Bom dia, pessoal. Galera aí do terceiro ano, bora lá. Inglês, né, guys? So, first of all, good morning. I'm recording this class in the morning, so I have to say good morning. But if you are going to watch the class in the afternoon, good afternoon, or in the evening, good evening. So, guys, let's get started. We're going to study the connectors in English. Let's get started. So, we are going to study the connectors in English. Nós vamos estudar os conectores em inglês, pessoal. Antes de eu começar, tá aqui o material de vocês, ó, tá certo? Essa é a primeira apostila, são dois conteúdos, eu vou estar gravando essa aula e gravando mais uma, tá bom? Então vamos falar primeiro sobre os conectores. O que são esses conectores em inglês? Professor, o conectar, o que, que você entende por conectar? É igual ao português. Por isso que eu discordo de alguns professores de inglês que dizem que se você quer aprender inglês, você tem que esquecer o português. Isso é uma total mentira. Por quê? Por que eu digo que é uma mentira? Eu afirmo isso. Porque são línguas parecidas, que vêm de uma mesma origem. Então eu utilizo muito comparações, tá certo? Nesse conteúdo você pode comparar isso. Os tempos verbais a gente pode comparar o presente em inglês com o presente em português. Ou seja, isso fica mais fácil para o aluno que está aprendendo inglês. Ele aprender, por quê? Porque tem uma base de comparação. O inglês é dessa forma, no português é da mesma forma, então eu vou ligar uma coisa com uma outra e vou estar aprendendo, tá certo? Então, se algum professor em algum momento da vida de vocês de inglês falou ou falar que para você aprender inglês você precisa esquecer o português, isso é mentira, tá certo? Não tem como. Bora lá. Os conectivos, connectives or linking words ou connectors em inglês, também conhecidos como palavras de transição, transitional words or transitional adverbs ou conjunctive adverbs. São vários nomes que podem receber, mas a gente vai falar só de conectores, tá bom? Ou mais comumente falado, link words, que são palavras, pessoal, que elas são usadas para ligar ideias, conectar uma frase a outra, tá bom? Servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma frase ou entre frases distintas, tá certo? Temos vários conectivos com funções diferentes. Não esqueçam. Veremos alguns nesta explicação, tá bom? Bora lá. Pessoal, aí eu preparei aqui um slide para vocês, a gente vai já acompanhar. Ótimo, tá aqui. Vou deixar a minha câmerazinha aqui, aí eu vou mudando conforme o desenrolar das coisas, tá bom? Conectores, olha só aí, ó. Vocês estão vendo aqui, né, os conectores. Ou melhor, vocês estão vendo aqui o layout do nosso slide, tá bom? A bichinha com a bandeirinha aí, né, o GIF. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, pessoal, falando sobre o que significa GIF, tá certo? Aí tem a moça falando, so, let's go. Let's go. Ó, pessoal, o primeiro, né, nós temos vários conectores. O primeiro deles que a gente vai estudar serão conectores que nós utilizamos, tá certo? Para introduzir, tá certo? De introdução. Bora ver lá qual é a função. Primeiro, qual é a função? Iniciar frases, parágrafos, indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Guys, pessoal, se eu falo de introdução, né, eu vou estar falando disso, né, do início de algo, tá certo? Iniciar uma frase, um parágrafo, esse tipo de coisa. Aí vocês me perguntam, professor, quais conectores que eu uso? Aqui, ó, vamos lá. Alguns vocês podem até conhecer, vocês já veem, tá certo? Às vezes eu estou falando em inglês e eu uso esses conectores e às vezes não é algo natural, é como no português. Nós temos e nós quando estamos falando, a gente não, opa, olha o conector e tal, até porque a gente ficaria louco se fizesse isso, né? Então, em inglês, os conectivos ou as linking words que nós utilizamos para iniciar uma frase, parágrafos indicar apresentação de novas ideias ou conceitos. Quais são eles? O primeiro eu gosto muito de utilizar, pessoal. Toda vez que eu vou começar a falar inglês em sala de aula, eu utilizo first of all. Good morning, guys. So, first of all. Antes de tudo, né? Em primeiro. Primeiramente. Esse tipo de coisa. Então, first of all, ele é muito utilizado. Por quê? Porque eu estou iniciando uma conversa, estou iniciando uma frase. Então, ele é muito comum. Eu utilizo muito. O first of all é o
top de linha que eu uso. Mas tem vários outros, como to begin with, in the first place, first, tá certo? Aí vocês me perguntam, mas por que todos eles não significam a mesma coisa? Por que você tá colocando isso pra gente? Pessoal, porque você vai evitar também a repetição. Ao invés de você a todo momento falar first of all, não, você pode utilizar o to begin with, que aí já mostra que você tem um conhecimento mais apurado do inglês. A pessoa que tá do outro lado vai falar assim, olha, rapaz, o cara já tem um certo domínio do inglês, tá certo? Então, esses 4 aqui você pode utilizar para iniciar uma conversa. Você vai falar ali sobre algo, né? Você vai apresentar um projeto, apresentar um seminário em inglês, aí você pode começar in the first place, something happened, em primeiro lugar, uma coisa aconteceu, esse tipo de coisa, certo? First of all, I would like to share with you some pictures about what happened. Antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas fotos sobre o que aconteceu, esse tipo de coisa, certo, pessoal? Então, vocês podem anotar, isso tem na apostila de vocês, eu vou explicar um pouco mais do que o que tem na apostila de vocês, tá certo? Vocês têm lá só alguns que eu coloquei, e é os que eu vou utilizar nos exercícios, na atividade, tá certo? Mas eu queria dar uma amplitude maior para vocês, apresentar mais conectores. Embora eu só vou utilizar em atividades e exercícios o que estão lá na apostila de vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui a apostila de vocês, ó, esses aqui, ó. É só o que eu vou trabalhar com vocês, tá certo? Só que na explicação aí eu vou, né, tá falando um pouco mais para vocês né, conhecerem mais, tá bom? Então, para quem quer aprender inglês, início de conversa, tá aqui a introdução, esses são conectores que a gente usa bacana demais, tá bom? Então, bora lá. Aí vocês estão vendo aí o Romer on Dictionary. Aí vocês estão vendo que é uma marca d'água, né, pessoal? Essa marca d'água que eu coloquei, que é minha, né? Onde eu... Só para chamar um pouco mais a atenção aí utilizando o inglês, certo? Vai lá. Já vimos os conectores, as linking words de introduction, introdução. Agora nós vamos ver o de continuação. Bora lá. Qual é a função desses conectores de continuação? Qual é a função deles? Primeiro, indicar a continuidade de um conceito ou ideia. Se eu falo de continuação, eu comecei, to begin with, aí eu vou dar continuidade. Besides, furthermore, moreover, than. Esses são os conectores que eu utilizo para dar o quê? Continuidade àquilo que eu estou falando, tá certo? Bora lá. To begin with, I would like to share with you guys some pictures. Besides, we're gonna listen to some dialogues about what happened. Então, para começar, eu vou compartilhar algumas fotos com vocês. Além disso, no caso eu usei o besides, né? Então eu posso usar para dar essa ideia de continuidade da conversa. O besides significa além disso. Todos eles vão significar praticamente a mesma coisa. É por isso que eu digo, o inglês é uma língua que ela, assim como o português, mas ainda mais que o português, ela te dá várias opções de tu utilizar uma palavra diferente com a mesma tradução, tá certo? Que vai evitar que você faça repetições, tá certo? Numa redação, por exemplo, num texto acadêmico em inglês. Quando você quer falar além disso, você pode falar besides, você pode falar furthermore, você pode falar moreover, você pode utilizar than, tá certo? Então você pode utilizar várias palavras diferentes. Quem quer aprender a questão da pronúncia, bora lá. Eu vou falar, dou um tempinho, vocês falam, tá bom? Vai lá. Besides, furthermore, moreover, than. Ok? Então, bora lá. Furthermore significa além disso, ademais, moreover, aliás, além do mais, além de que, then, então, depois, em seguida, dando continuidade, tá certo, pessoal? Dando continuidade à conversa. Bora lá. Adição, vamos ver, já vimos a introdução, a continuação, vamos ver a linking words, conectores que a gente utiliza para somar ideias, né? Colocar mais ideias na conversa, no diálogo. Função. Qual é a função? Apresentar uma nova informação ao que já foi exposto, tá bom?
Bora lá. Ó, tem vários, tá bom? Os mais conhecidos aqui, ó, a gente tem o and, né? Deixa eu ver aqui. To begin, in the first place, I would like to share with you some pictures. Moreover, we're gonna see a dialogue among three people, and these people are going to say what did they see. What did they see? Tá certo? Então, olha só, eu fiz uma, né? Já juntei um texto que eu teria que estar anotando aqui para poder, tá certo? Fazer a continuação, porque até o final não vou lembrar de tudo isso, tá bom? Mas assim, dá uma adição, eu iniciei, depois eu continuei e depois eu vim o quê? Somei utilizando and, mas eu posso utilizar o also, o que significa também, igualmente, eu posso usar o as well, tá certo? Eu posso usar o as well, posso usar o not only, but also, tá certo? Não somente, mas também on top of that. Além disso. Então, tudo isso aqui eu posso utilizar. Viu que o além disso aqui também se refere lá ao que a gente viu agora há pouco? Tá bom? Então assim, pessoal, as linking words têm essa função. No caso da adição, é somar ideias, apresentar mais uma nova ideia sobre o que a gente está falando, tá certo? A função é essa. Agora, quais são os conectores? Repita comigo. And, also, as well, not only, but also, on top of that. Tá certo? Que a gente vai utilizar para somar ideias. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Contraste, as linking words que nós utilizamos para indicar uma ideia oposta, um contraste, tá certo? Uma diferença ali naquelas ideias, uma oposição. Função, indicar a existência de conceitos ou ideias opostas a algo apresentado. Tá bom? Essa é a função, claro, não esqueça disso. Olha a função. Função, indicar... já falei isso. Quais são os exemplos de palavras, de conectores que nós utilizamos para expressar contraste? Bora lá. Primeiro, but, tá certo? Significa mas, porém, tá bom? Depois vem however. Todas essas palavras elas têm a tradução similar. Algumas se divergem um pouco, mas podem ser traduzidas da mesma forma, tá bom? E é interessante que a gente saiba, pessoal, porque fica mais prático na hora de uma conversa, na hora de um diálogo. However, contudo, instead of, ao invés de, em vez de, meanwhile, que significa enquanto isso, tá bom? Nonetheless, no entanto, essa palavra é interessantíssima, tá certo? Ao invés de, eu estou usando muito however. However, I was at home. However, I'm not feeling good. My friend called me and he asked me out. However, I decided not to go because I wasn't so good. So I decided to stay at home. However, another friend of mine called me again. Olha quantas vezes eu utilizei o however na mesma frase. Aí eu posso substituir, para não ficar tão repetitivo, né? Eu posso utilizar qualquer um desses que a gente tem aqui, ó. Enquanto o but, o instead of, nonetheless, nevertheless, otherwise, eu posso estar utilizando para o quê? Para substituir, tá certo? Você tem que ver direitinho se vai caber mesmo aquela tradução naquela ideia que você está colocando ali, tá bom? Substituir, para evitar repetição, tá certo? Todas essas palavrinhas aqui, elas vão dar a ideia de quê? De contraste, tá certo, pessoal? Ó, contraste, oposição, ao still, tá certo? Apesar, entretanto, no contexto isso vai dar uma ideia de oposição. Bora lá, vamos para o próximo. Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem estar me perguntando lá no privado. Se quiserem, a gente faz um encontro pelo Meet que também dá super certo, tá bom? Bora lá. Comparação. Aí, pessoal, vamos falar aqui de comparação. Bora ver o que nós temos. Comparação com a ideia da função. Certamente vai ser de comparar, né? De fazer uma comparação
sobre algo, tá certo? Bora lá. Função. Cadê a função que não aparece? Tá aqui, ó. Função: confrontar informações, ideias ou conceito. Quando eu falo confrontar, é justamente comparar, tá bom? Exemplo de palavras que nós utilizamos como comparação: likewise, da mesma forma, certo? Likewise, in the same way, do mesmo jeito, da mesma maneira, tá bom? Igualmente. Similarly, similarmente, semelhantemente, olha a palavra, semelhantemente. In comparison with, certo? Então essas palavras eu vou utilizar para o quê? Comparar, tá bom? Eu vou fazer uma comparação, certo, pessoal? Vai lá, tem mais algo? Não. Exemplificação. Eu não estou fazendo aquele texto, pessoal, que eu comecei lá do início, porque senão estaria um mega texto e eu não conseguiria lembrar de tudo para estar, né, falando os detalhes da mesma forma que eu iniciei lá. Seria tipo o telefone sem fio, quando chegasse lá no final tava diferente, toda a ideia. Bora lá, exemplificação. Qual é uma exemplificação? Dá exemplo, não, certamente, bora lá. Função: fornecer exemplos para ilustrar ideias ou conceitos, tá bom? Bora lá. Por exemplo, quais palavras a gente utiliza para exemplificar? Simples, it's simple. For instance, por exemplo. For example, que é muito comum, a gente usa muito toda vez que a gente está na explicação em sala de aula. For example, guys, we are studying the present continuous. So we're gonna see some examples of how can we use this verb tense in a dialogue, for example. Viu? Ó, utilizei tudo e coloquei for example. For example. In particular, também poderia usar, né? Em particular, né, um exemplo com a mesma ideia, tá certo? Esses conectores são que dão ideia de exemplificação, tá bom? Bora lá. Causa. Vamos falar de causa. Causa, né? Por que algo aconteceu, qual motivo. Bora ver a função. Função: indicar a existência de uma causa para determinada questão, tá bom? Quais são os... essa palavrinha é até interessante, uma das... A gente usa muito because of. I don't like him because of his attitudes. Eu não gosto dele por causa de suas atitudes. Mas quando eu uso due to, é também interessante e te mostra que tem um domínio do inglês. I don't like Mary due to the way she used to speak. Eu não gosto da Maria devido, né, ou por causa, né, da maneira como ela fala. I think she's a little bit rude most of the time. Eu acho que ela é muito rude na maioria do tempo. And I don't like that. E eu não gosto daquilo. Aí o and, né, eu utilizei, né, somando uma ideia, tá bom? Vai lá, causar. Consequência, olha, tinha causa, agora consequência, hein? Consequência, o resultado, não sei, relacionar o efeito causado por determinada questão, né? Qual é a função dos linking words de consequência? Relacionar o efeito causado por determinada questão. Então, é o resultado, certo? Que causou, bora. Que foi causado, no caso. Um exemplo, as palavrinhas que a gente usa como dando ideia de contraste. As a result, tá bom? Como resultado, fiz tudo e tal. Maria used to speak in a rude way. As a result, I had to call her apart and tell her to speak calmly. Certo? A Maria falava de uma maneira muito rude e como resultado, né, eu tive que chamar ela à parte, né, num canto e conversar sobre isso. As a result, consequently, therefore, tá bom? Elas dão essa ideia de consequência, portanto, tá certo? Embora elas não possam não ter a mesma tradução, mas elas são usadas no mesmo sentido, tá bom? Como resultado. Consequentemente, portanto. ênfase. Olha aí,
So, linking words que nós utilizamos para emphasizes, enfatizar algo. Function, a função. Qual é a função? Destacar informações expostas. Vai dar ênfase naquela informação que aquilo é importante, tá bom? Bora lá. Quais os exemplos de palavras que a gente utiliza para dar ênfase, esses conectores? Above all, above all, o L, né? A língua toca lá só na boca. Above all. É difícil de falar algumas vezes rápido. Above all. Even more, ainda mais. O above all significa sobretudo, tá bom? O even more, ainda mais. Indeed, de fato, realmente. Indeed, she had to call you again. Realmente, ela deve te ligar novamente. Why? Because she did something wrong yesterday. Por quê? Porque ela fez uma coisa errada ontem que não foi legal. So, in my opinion, she should call you and apologize for what happened yesterday. Muito bem, vai lá. Most of all, acima de tudo, most of all. Most of all, she called him angrily. Acima de tudo, ela ainda ligou para ele chateada, zangada, encapetada. Muito bem. Conclusão. Vamos ver o que nós temos aqui de conclusão. Qual é a função? Concluir, finalizar, I think. Indica o fim de um conceito ou de uma explanação geral. Resumir as informações. Vocês viram que a gente trabalhou lá as introductions, né? E agora a conclusion. A introdução, que é to begin with, in the first place, first of all, tá bom? Para iniciar a conversa. Aí você já fez tudo aquilo, iniciou, aí colocou as ideias, né? Somou, continuou, deu ênfase, exemplificou, aí você vai concluir. Vai lá, como é que a gente vai, quais palavras a gente usa? After all, que significa afinal, at last, finalmente, at last, né? Esse at last, eu não sei se tem uma música com esse título, At Last. Ou um desenho, um filme, alguma coisa que me veio à mente agora, At Last. I can't remember right now. Não consigo lembrar agora. Finally, tá bom? Você fez tudo aquilo, toda aquela conversa e tal. Somou, exemplificou, deu ênfase, continuou, iniciou. Finally, finalmente, que a gente vê muito. Toda história, redação e textos, você vai ter a conclusão. Como é que você vai fechar? Ó, em inglês tem vários conectores, né? Tu pode utilizar para estar fechando. Eu gosto muito quando eu fazia textos acadêmicos na USP em inglês. Eu gostava muito de utilizar o to sum up, né? Que era para fechar, resumindo, né? Dando aquela ideia de conclusão ali. To sum up. Você pode utilizar o to summarize, tá certo? Para resumir. O finally também é muito massa, né? Finally, at last. Rapaz, cara, esse at last me lembra algo, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Então, esses conectores a gente utiliza para concluir, tá bom? Para fechar a ideia. Se vocês, né, o Bruno do Terceiro Tarde, essa galera que tem assim uma paixão pelo inglês, se vocês quiserem, vocês podem, utilizando esses conectores, né, a ordem de iniciar, continuar, somar, contrastar, toda uma ordem. Se alguém quiser produzir um texto, tá certo? Não um texto, mas uma frase, um parágrafo, que é melhor, utilizando esses conectores, né, seja qual for o que você escolher, você escreve, né, e se quiser me enviar, eu posso estar fazendo a correção e dando um retorno para vocês, tá certo? Pois bora lá. Conclusão. Hey guys, thank you. If you guys need anything, I'm gonna be here. So I'm gonna try to help you. But if you understood everything, that's really great. I really appreciate that. And I'm here. If you need anything, I'm gonna be here. I hope the class could help you. And I tried to do my best, and hope you guys like the class. And
answer the handout material. Okay, so it's the end of my class, and I'm gonna, you know, I'm gonna prepare the next class. We're gonna talk in the next class. We're gonna see the imperative form. The imperative form is interesting. It's, in my opinion, it's really easy, and it's gonna be a piece of cake for you guys to learn how to use the imperative form. So guys, see you. Bye bye. Let me finish the class, guys. Bye bye. See you.